Foi para conta mais um dia de Copa do Mundo e pela segunda vez tivemos na rodada que tem o grupo da França e o grupo da Argentina um dia de brilho de Messi e de Mbappé. Messi superou Klose, tem 18 gols em Copas, Mbappé igualou Klose, tem 16 gols em Copas e agora os dois estão aí batalhando por esse recorde, os dois estão liderando as suas seleções aí nessa Copa do Mundo. Nesse vídeo aqui, a gente vai explicar como a Argentina do Scaloni e a França do Deschamps funcionam para que os dois estejam brilhando. Vamos tentar entender o segredo do brilho desses craques nessas duas primeiras rodadas, tá? Então te convido a assistir esse vídeo. Você está no canal Miguel Fortunato, Futebol de Seleções, seu lugar para ficar bem informado sobre a Copa do Mundo de 2026. O mundo todo está voltado para Estados Unidos, México e Canadá. Peça seu like, peça a sua inscrição e também que você assista o vídeo e diga a sua opinião sobre o que você achou. Então vamos começar aqui com a Argentina, né? A Argentina jogou 2 jogos, tem 5 gols na competição e todos os gols foram do Messi, né? A gente pega aí a escalação contra a Áustria, que foi a mesma escalação do jogo contra a Argélia. O Messi, nesse 4-4-2, que é um 4-4-2 exatamente assim, sem bola, né? Então a gente tem sem bola, o Messi é um jogador que fica completamente livre, ele não precisa dar picos de pressão, e quando o time está sem bola, a Argentina se defende basicamente com 8 em linha, e o Lautaro Martinez dá um suporte ali. Ele pega ali, portador da bola ali, quando o adversário está na fase ali mais atrás com a posse, né? O Messi, ele fica ali, literalmente no rebote. Quando alguém rouba a bola, é esticada para ele. Tanto que o segundo gol contra a Áustria, por exemplo, foi assim, né? A Argentina estava no seu bloco médio, ela recupera a bola e é uma esticada de bola para o Messi lá na ponta direita que começa a jogada do gol. E aí ele termina finalizando. Então o Messi é esse jogador livre, não tem preocupações defensivas, então toda a sua energia é baseada em ações ofensivas, o que é natural pela idade, né? E assim, o Messi está muito bem fisicamente, se preparou muito para essa Copa do Mundo, conseguiu se dosar lá nos Estados Unidos e até aqui ele está mostrando arranque, está mostrando força, está mostrando que está muito bem, né? Eu não esperava, sinceramente, né? Pelo que a gente viu do Messi na Copa do Mundo de Clubes ano passado, por exemplo, que era um nível de enfrentamento maior do que ele estava acostumado na MLS, ele não estava nesse nível aqui. Então, o Messi, mais uma vez, soube se preparar para chegar bem na Copa do Mundo e ele está muito bem, está muito forte, muito bem fisicamente e isso ajuda muito. Agora, olhando a parte tática, né, com bola. Essa Argentina aqui, ela tem o Enzo e o McAllister trabalhando por dentro e é muito interessante que o Almada faz o lado esquerdo e o Depô faz o lado direito, mas o Almada faz o lado esquerdo mais ofensivamente e o Depô faz o lado direito ali mais defensivamente. Ele trabalha ali muito aberto, mas sem fazer corredor. O Almada faz mais corredor, né? Esse espaço no meio ali, entre meio e direita, é o espaço que o Messi ocupa ofensivo, né? Então o Messi tem muita liberdade para flutuar ali, tanto pela ponta mais direita como para voltar para o meio. E a Argentina, ela vai trabalhando passes por dentro, ela vai sobrecarregando jogadores por dentro para gerar superioridade. E em todas as jogadas ela busca o Messi, né? E seja num passe entre linhas, como foi ali no primeiro gol do Messi contra a Argélia, que ele recebe um passe livre entre linhas com condições de finalizar, seja numa jogada onde o Messi consegue voltar e antecipar o marcador. O Messi, ele tá com uma capacidade de voltar e superar o marcador muito grande, ele consegue dominar a bola e criar, né? Enquanto ele conseguir fazer isso, ele enfrentar adversários que não consigam tirar esse espaço, e olha que a Áustria é boa nisso, né? E contra a Áustria ele conseguiu. Enquanto ele conseguir fazer isso, a Argentina tem muita vantagem. Mas todas as jogadas dessa sobrecarga de passes no meio-campo vão procurando o Messi, né? E o Messi tem essa liberdade. O Messi, ele, como esse lado direito, essa ponta direita está aberta, ele pode trafegar por ali
e entrar nesse espaço, invadir o espaço. Por que isso é bom? Quando você começa a jogada e invade o espaço, você teoricamente recebe mais livre do que se você ficar esperando receber de costas. Então, assim, a Argentina vai trabalhando para que o Messi possa funcionar, né? E aí você tem o Lautaro, que é um atacador de espaço. Por isso que ele está sendo titular. O Scaloni entendeu entre Lautaro e Álvares, apesar do Álvares não estar 100% fisicamente, né? E o Álvares pode ser que volte. O Álvares é um gerador de espaço, o Lautaro é um atacador de espaço. Como você tem o Messi, que volta muito para receber essa bola, e ele tem uma capacidade de passe muito grande, você precisa de um cara para infiltrar. Se você tiver o Julián Álvares, o Messi tem que virar o atacador de espaço. Então, se o Álvares virar titular, vai modificar a dinâmica. Será que isso vai ser bom? Será que o Messi vai ter capacidade de atacar entre linhas? Então, é tudo isso que a Argentina precisa pensar aí para a sequência. Mas, por enquanto, está dando muito certo. E, assim, o Messi tá sabendo receber essas jogadas, finalizar bem, né? E assim, a sintonia do time com ele é impressionante, né? Aquele corta-luz do Almada no primeiro gol. É incrível, porque o Messi estava muito atrás. O Messi estava atrás, a Argentina segue no ataque numa bola que o Messi recuperou, e ele chega para finalizar, o Almada sente o Messi, né? Então você vê que é um time que joga numa sintonia, num entrosamento muito grande, e a Argentina está muito forte. Se a gente vem para os números aqui do Messi, né? E aí, o mapa de calor, esse mapa de calor é só da Copa do Mundo, é somando os 2 jogos aí iniciais da Copa do Mundo. Tudo isso que eu falei consegue ser melhor interpretado, né? A gente não pode usar imagens da Copa por conta de direitos, então a gente vai indo pelos dados aqui, ó. Olha onde a zona que ele frequenta. Ali, é mais pelo lado direito e mais por dentro. Tá vendo onde está aquela mancha vermelha maior? É a hora que o Messi volta para receber, para gerar espaço. E o Messi tem um mérito que ele domina, recebe, gera o espaço e ele segue na jogada. Ele segue porque a jogada vai voltar para ele, porque o time é em função dele. E assim, os adversários até agora não conseguiram defender isso, tá? Então o Messi está com uma velocidade máxima de 30 km por hora, correndo em média de 7 km por jogo, e está finalizando 6 bolas e meia por jogo, então são números muito bons. O Messi está mostrando aí muita capacidade até agora. Vamos mudar então para Kylian Mbappé, né? E aí a gente tem um perfil um pouco diferente. Se a gente está falando de um time na Argentina que gera espaço a Argentina vai gerando espaço para o Messi gerar espaço para a Argentina, né? É muito curioso isso. Aqui é um pouco diferente. Aqui a gente está falando do jogador mais terminal. Aqui a França trabalha para o Mbappé, mas também tem movimentos aqui, né? O Mbappé joga como centroavante num quarteto ofensivo, que você tem Dembélé, você tem Olise, você tem Barcola, que foi titular contra o Iraque, pode ser o Doué também. Tem uma versão que o Deschamps não usou na Copa do Mundo ainda, mas que foi a versão mais usada no ciclo, que é a de um centroavante mais forte pela esquerda, que pode ser, que a única opção para fazer esse perfil é o Marcos Thuram, que também pode aparecer nessa Copa do Mundo, mas por enquanto não apareceu. Né? A França sobrecarregou o lado esquerdo ali de corredor, né? Porque o Dinho é um jogador mais de corredor e o Barcola alarga mais o campo, então a França sobrecarregou ali jogadores para alargar o campo da esquerda. E o Mbappé começou a cair pela direita nesse jogo contra o Iraque, né? E o Olise ficou mais centralizado dessa vez, diferente do jogo contra Senegal, onde o Mbappé ficou mais centralizado e o Olise e o Dembélé trabalhavam pela direita. No primeiro tempo contra o Iraque, o Mbappé caía muito do meio para a direita. E ele e o Dembélé triangulavam bastante, junto com o Koundé ali, né? E assim nasceu a jogada do primeiro gol. O Mbappé estava... É aquilo que eu falei do Messi. O Mbappé estava aberto pela ponta direita. Ele tenta um passe para o Dembélé, e aí a bola volta para ele, com ele atacando a diagonal por dentro. Nessa hora que ele ataca a diagonal por dentro, não tem ninguém nele. Então ele tem tempo para fazer o chute de fora da área, né? Se o Mbappé estiver só por dentro, sempre vai ter alguém colado nele. Diminui ali o tempo, a progressão. Então é esse trabalho que o Iraque não conseguiu defender e que se transformou no gol do Mbappé, né? E o Mbappé, ele tem uma coisa que o Messi não tem, que é um diferencial dele, que é o arranque em alta velocidade também. Se você
se a França, que defende muito em bloco médio, e com o Koné, ela ganha muito mais capacidade com isso, porque é um jogador que está em forma física melhor que o Tchouaméni hoje. A França ganha essa bola esticada e o Mbappé tem muita velocidade para ganhar no zagueiro da corrida. Então o Mbappé é uma ameaça, tanto por dentro, tanto se movimentando para os lados, como também sendo essa arma de transição de contra-ataque. Então é um jogador perigosíssimo que a França sabe usar. E aqui a França tem a vantagem da questão do PSG, né? Porque o PSG não guarda muita posição. Então o Dembélé pode cair para dentro, pode cair para o outro lado. O Doué, quando joga, pode jogar nas três. O Olise, hora está no meio, hora está na direita. Então você tem todos esses jogadores que estão jogando na França no ataque, eles estão acostumados a trocar de posição. Então facilita muito para você tirar o Mbappé dali e colocar ele hora na direita, hora na esquerda, e deixar aí mais tranquilo para ele finalizar, né? E tem o ponto que é o seguinte: diferente da Argentina, que depende da bola chegar no Messi, e que se algum adversário conseguir obstruir a chegada da bola do Messi, a Argentina vai estar em sérios problemas mais à frente na Copa do Mundo. A França não depende que a bola chegue no Mbappé, né? Conseguiram neutralizar o Mbappé. Beleza, tem Olise, tem Dembélé, atual melhor jogador do mundo, tem Barcola ou Doué. Então, assim, jogadores que podem decidir numa jogada. Então, como a França depende menos do Mbappé, sobra mais espaço para o Mbappé. Porque, assim, um adversário, vou dobrar no Messi, vou tirar o Messi do jogo para ver o que vai dar. É um risco que vale a aposta. Agora, na França, se você dobrar no Mbappé e tirar ele do jogo, beleza, tem o Olise, tem o Dembélé, entendeu? Então eu acho que é até mais complicado. Aí a gente vem aqui para o mapa de calor do Mbappé. Deixa eu clicar aqui, peraí. Aí, ó. O mapa de calor do Mbappé que está muito condicionado pelo jogo contra Senegal, né? Onde ele ficou muito ali pelo lado esquerdo. Nesse jogo contra o Iraque, o Mbappé trabalhou mais pela direita, trabalhou mais por dentro, né? Mas é isso. Ele pode trabalhar em todas as áreas do ataque, apesar dele ser um 9, hoje ele não é esse 9 fixo, só que ele é um jogador que é muito agudo e que te dá muita capacidade de criar, de gerar espaços ali para os outros jogadores, né? A gente vê que a velocidade dele é maior, 34,5, ele chuta um pouquinho menos que o Messi, 6 finalizações por jogo, mas assim, o Mbappé também está fazendo uma espetacular Copa do Mundo. Então é isso que eu enxergo como segredo aí, desse brilho dos dois, né? Essa briga que está espetacular, quem que vai terminar essa Copa como o maior artilheiro da história das Copas, ou vai ser um ou vai ser o outro, não tem muito o que fazer, certo, gente? Então eu quero saber a opinião de vocês. Quem vocês acham que vai mais longe nessa Copa do Mundo? A França do Mbappé ou a Argentina do Messi, que por enquanto aparentemente vai ter um caminho mais tranquilo para essa Copa do Mundo, certo? Quero saber a opinião de vocês nos comentários, a gente se vê no próximo vídeo.